E foi aprovada esta semana a Resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça, que obriga os cartórios de todo o Brasil a realizarem o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E também a converter a união estável homoafetiva, que já estava registrada em muitos cartórios, essa união deve ser convertida em casamento. A decisão do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, reforça o que o Supremo Tribunal Federal havia definido em 2011, quando reconheceu a união homoafetiva. E é sobre esse tema que a gente já conversa agora com a advogada e ex-desembargadora do Estado, doutora Maria Berenice Dias, uma lutadora pelo direito homoafetivo há muito tempo. Antes de se falar nisso aqui no Estado, antes as pessoas, elas conversavam por trás das portas, a doutora Maria Berenice ia lá e dizia, não tem que ser assim, verdade, e esse é o futuro, e fico muito feliz de tê-la aqui nesse sofá novamente. É verdade, estou sempre por aqui, né? Tá sempre, acontece né? uma novidade, a senhora me chama. Não, nossa equipe gosta muito da doutora Maria Berenice, porque tem o estudo e o estofo para falar sobre isso. E a gente também está recebendo o Antônio Espósito, tá certo, Antônio, teu sobrenome? Certo. Espósito. E o Fábio Versosa, que hoje não está de Rimomo, né? Que Exato. hoje está... Hoje eu estou apaisano. Eu gostei desse berinjela. Gostasse? Te cai muito bem. Obrigado. Muito bem, né? Eles que fizeram a união estável em 2006, vocês registraram, né? Isso, não. Não. Na verdade foi 2007. 2007. Exato, dia 17 de março, né? De 2007. 2007. Isso, Tu tem que tentar, falei que tu não lembra a data do... Não, é porque hoje nós estamos... O registro de vocês, porque para nós é uma coisa tão natural, né? Toda essa relação, e desde o momento que a gente se conheceu, a gente teve como objetivo, vamos dizer assim... legalizar, né? A gente Vocês estão juntos há quanto tempo? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Ah, então já foi aquela coisa, se viram, decidiram, é contigo eu quero estar e quero casar. Fundamental, já que existia alguma coisa em relação a isso, conseguir ir adiante, dar mais um passo, caminhar um pouco mais para frente. E eu acho que, enfim, tentar formalizar alguma coisa, ou pelo menos um princípio de alguma coisa. Doutora Maria Berenice, quando a gente fala sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tem pessoas que dizem, mas por que não se juntam só? Por que tem que casar? O que a gente está falando é de uma garantia de direitos de uma família que se forma quando duas pessoas se unem, não é? Não, e o direito de direitos iguais, ou seja, não tem nenhum motivo para heterossexuais poderem casar e homossexuais não poderem casar. Então, acho que essa decisão, essa resolução do CNJ, que não é uma lei, mas é assim, uma negativa de não pode negar, sabe? Ou seja, acaba admitindo a possibilidade. Mas é importante isso. É semântica nesse caso, né? Porque a eficácia é a mesma, não? Não, mas não é a mesma eficácia que uma lei, né? Eu acho que mas fica precário, minha preocupação é a precariedade desse registro. Ele é um registro precário de casamento? Não, do casamento não. Tá, ok. Tá casado, não, isso não. Que pode acontecer mais pra frente, as pessoas não poderem mais dessa maneira, por enquanto. Eventualmente, essa decisão do Conselho, há a possibilidade de ter recurso para o Supremo Tribunal Federal, mas foi o Supremo que admitiu a união estável em 2011, muito difícil que isso seja alterado. E mesmo que seja alterado, esses casamentos todos que aconteceram já em muitos lugares e que vão acontecer agora de uma maneira, acho que até de uma reiterada, esses valem, e esses casados para sempre. Casados pra sempre. Vocês já fizeram a modificação? Ainda não. Nós temos o documento união estável. Vocês pretendem fazer Sim, agora em seguida a gente... Porque na verdade é uma lei bastante nova. Lei não, entrou em vigor ontem, dia 16, né? Exatamente. Eu acho que nem sei se entrou em vigor. Era na data da publicação, ao menos depende da publicação, ontem. né? Não, mas eu conversei com o pessoal dos cartórios hoje e desde ontem, desde quinta-feira, já estão oficialmente não negando mais, né? Eu falei com a Juliana Magalhães, se não me engano, que é Mascarenhas, na verdade, que é a responsável aqui no Estado, ela disse, olha, todos os cartórios do Estado devem fazer isso e até se algum cartório tiver uma negativa, o juiz corregedor da vara tem que ser avisado para ter uma... E é uma garantia isso também, né, Maria Berenice? Com certeza, né? Acho que... E depois a resolução diz, nenhuma autoridade pode. Então, nem o oficial do registro civil, nem o juiz, nem o corregedor, nem o tribunal pode negar. Então, acho que é um direito que, se alguém se resignar contra ou for contra e tal, tem que reclamar, tem que ir atrás e pode também fazer uma queixa diretamente no CNJ. Faz até pela internet, onde houver algum tipo de recusa, de resistência para oficializar, para casar. Ou até não uma recusa, mas uma má vontade também não pode, né? Tem que ter os mesmos direitos. Iguais. Né? Bom, o direito de trocar de nome, de sobrenome,
de escolher o regime de bens. Eu acho que às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? No Da casamento. importância disso tudo. Eu sempre digo que muito mais do que, às vezes, como tu falasses antes, às vezes as pessoas têm essa coisa assim, querem casar pela cerimônia, Não, não é isso. Mas também, se for, tem todo Também, jeito, também. né? Nós tivemos uma cerimônia linda, por sinal, que começou com 60 convidados e terminou com quase 200 convidados. Como porque assim? as pessoas se convidavam por ser uma coisa, na época, uma coisa diferente. Então, a gente Não importa, eu vou. Eu vou. Não precisa de convite, Era eu para vou. ser num café e acabou sendo no mezanino da usina do gasômetro, né? Porque as pessoas queriam participar, né? Aí são fotos do nosso... Isso em 2007. Que lindos, tá ali, E foi muito legal, porque a gente Que teve bonita assim... essa coroa, uma guirlanda de que isso? De arruda. É, muito bom, né? Exatamente. Necessário. Então, na época, eu bem mais magro, diga-se de passagem, né? Nós, na época, fizemos dentro dos princípios da religião afro-umbandista, né? Até porque a religião católica continua ainda com essa resistência. Infelizmente, a CNBB, inclusive... Essa é a minha sogra, a mãe do ontem, né? Antônio, a Rosa. Nós tivemos... participativa o tempo todo. O tempo todo, fez as lembrancinhas do casamento junto comigo. Foi ela que fez. Fez junto conosco. Nós tivemos, assim... Eu digo sempre, eu fui abençoada por uma família maravilhosa. Um pai e uma mãe, e ele da mesma forma. A sobrinha... meus padrinhos de casamento... a Helena e o Zé, um casal, aliás, uma família inteira extremamente acolhedora, né? Esse é meu pai, estava presente também com a minha madrasta, porque minha mãe já era falecida na época. Então, Então na fatiota, como se diz, né? Ideal, aí a lembrancinha que a minha sogra fez. Gente, sabe que às vezes as pessoas perguntam, né, por que, né, se a gente tem tão... E eu sou abertamente há muito tempo eu defendo que as pessoas possam ser felizes, né, se não agridem ninguém, se não maltratam, não machucam, e eu fico muito feliz de ver, né, de estar vivendo um momento que a gente possa dizer isso, que a gente possa... Vocês acham que isso vai diminuir o preconceito? Sim, eu acredito que diminua a parte. Eu sempre digo assim, tudo aquilo que infelizmente começa de uma forma, através de uma imposição, com o passar do tempo ele começa a adquirir uma normalidade e diminui o preconceito, sim. Começa a aumentar o respeito também. O respeito a aceitação ou não, às vezes é complicado levar isso adiante, mas acho que tu tem que respeitar o outro, tu tem que respeitar a decisão, o outro, o ser humano, enfim. Eu acho que é isso, assim, essa coisa da dignidade, do respeito, acho que isso tudo está num contexto, numa nuvem, assim, sabe, num pacote só, assim. Doutora Maria Berenice acompanhando, ela está cheia de coisas para dizer, eu a conheço, né? Ela está louca para dizer alguma coisa. Não, eu acho assim, agora o que falta? Agora o que falta é a lei, né? Nós precisamos ter uma legislação. Hoje é o Dia Mundial, Dia Nacional, Dia Estadual de Combate à Homofobia. Vários acontecimentos no dia de hoje, procurando marcar a necessidade de se criminalizar a homofobia, porque é algo meio contrastante. Então, no Brasil é possível casar, né? Existem 14 países do mundo em que há lei. O Brasil é o primeiro que o casamento está admitido e autorizado sem uma legislação, mas o casamento... E não temos nenhuma lei, nem ao menos punindo esses atos de ódio e essa discriminação. Doutora, o que é homofobia? Porque às vezes a gente vai para a internet, eu não gosto, mas eu não sou homofóbico, eu não sou homofóbico, mas não quero perto de mim. E realmente é uma linha muito tênue, né, entre a tua opinião pessoal, e cada um está liberado para ter a opinião que quiser, e isso é um direito também que a gente conquistou a duras penas no Brasil, mas quando é que essa opinião é homofobia? E é uma manifestação, né? Uma exteriorização do seu desagrado, de rejeição ao outro. Dizer, não me agrada conviver com um casal gay, ou eu dizer que esse casal gay é isso, isso e aquilo? É eu dizer isso e aquilo, sabe? É qualquer tipo de brincadeira, alguma coisa de caráter homofóbico. Que diminua, né? Exatamente. Que agrida. E vai desde o bullying, né? Que essa é uma maneira de bullying, até a agressão e até homicídio. No Brasil, a cada 26 horas é morto um homossexual por crime de ódio. Gente, vocês continuam conosco? Vamos continuar conversando depois do intervalo, né? A minha diretora já está dizendo assim, Sara, temos que ir para o intervalo. Então é o seguinte, o papo sobre casamento homoafetivo segue depois dos nossos comerciais. E o TV Com Tudo Mais também foi às ruas ouvir a opinião das pessoas sobre o casamento entre pessoas
pessoas do mesmo sexo. A repórter Candice Feio também, aí ela já foi até a Serra, mostrar o que as malharias estão produzindo para o inverno 2013. As tendências para moda na estação mais fria do ano estão na Festimalha, em Nova Petrópolis. E na coluna de música, os 60 anos do conjunto musical Norberto Baldalfi, que animou os famosos bailes da reitoria da URGS. Professora Maria Berenice aqui do lado. Ela fazendo que sim, né? Décadas de 50 e 60. A gente já volta. E a gente segue conversando com a advogada e ex-desembargadora aqui do Estado, Maria Berenice Dias, e com o casal Antônio Espósito e Fábio Versosa, sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A gente estava com um debate bom aqui no intervalo. Querem trazer alguma coisa no debate do intervalo? Eu acho que é uma coisa anterior, né, no caso. A importância, assim, quando vem uma questão como essa do casamento homoafetivo entre pessoas do mesmo sexo, a importância de que a gente também trabalhe paralelamente a questão, assim, da aceitação na família, da aceitação na sociedade como um todo, porque a homofobia fica bem nesse espaço, nessa linha entre eu não gostar, né, de tratar sobre o assunto ou eu ofender. Então, eu fui professor durante muito tempo e acho que ainda tem que ser melhor trabalhado dentro das escolas. Isso. De uma forma mais aberta. Mas proibiram os kits. Pois é. Mas aquele kit também era muito mal feito, né? O que você achava? Não era não, bonitinho. Eu bonitinho, gostou. Eu achei que não fechava muito com a realidade, parecia uma coisa meio diferente. Mas enfim, pelo menos era uma coisa que estava sendo falada. Mas ele era destinado a professores, a educadores, não aos alunos. Era para... Essa é uma questão também, importante, né? E ele não estava pronto ainda por cima, né? Então, e aí, foi abortado antes de ter... Mas foi todo um trabalho elaborado, sabe? Com técnicas, enfim. E seria encaminhado às escolas que solicitassem, que tivesse algum tipo de problema, alguma dificuldade de lidar com, compreender com também. esse tema, né? Deixa eu perguntar para o Fábio e para a Antônia, dentro dessa questão que a gente estava falando, professora também, porque foi professora da minha faculdade, lá da URGS, foi muitos anos, não está mais lecionando, professora? Não dá tempo. Não dá tempo. Imagina. Tá bom. Mas, Fábio e Antônia, a gente estava falando sobre o limite da homofobia, né, que é a agressão, que é a ofensa. Quando vocês se sentem ofendidos pela condição, hein? Deixa o Antônio responder primeiro. O que para ti é ofensivo? Eu acho que vai de várias coisas. Às vezes um simples olhar diferente, ou a pessoa te coloca em situações, vamos supor, onde é inerente que tu já, por ser homossexual, tu tem AIDS, ou tu é doente, ou tu tem alguma coisa... Existe ainda? Existe. Emagrecimento. Ano passado, participei de um reality onde eu perdi 23 quilos em 8 semanas e aquilo foi motivo de comentários. Tipo assim, será que tá? Será que não? E tu escuta isso. Ainda existe esse tipo de preconceito. Eu tenho uma estética, vamos supor, e faço balé clássico. Todo ano, no final do ano, eu acabo emagrecendo um pouco mais por ensaios e tudo. Quase todos os clientes novos, ele está bem. Esse estar bem já vem com todo um contexto, sabe? Vem um pacote junto, assim. O estar bem, o que é? É se tu está com AIDS ou não. Normalmente nunca é assim, tu está ensaiando, tu não está... As pessoas não se preocupam com o resto, com o resto da tua vida. Ou seja, o que tu faz, o que tu deixa de fazer, o que tu te diverte, com quem tu sai, quem tu ajuda ou não ajuda, enfim... Mas esse estar bem vem com todo isso para mim é uma coisa que... E na família, hein? Vocês falavam que a importância de ter uma família que te apoie. Para você sempre foi claro? Vocês sempre chegaram para pai e mãe e disseram, olha, eu me entendo, eu me conheço, eu sou homossexual. Como é que é? Como é que foi para vocês? Eu tive, como eu disse antes, eu tive uma bênção, uma família maravilhosa, né? Mas eu assumi oficialmente para os meus pais aos 18 anos. Né? Quando eu estava com 17 para 18 anos, quando eu tive meu primeiro relacionamento, meu primeiro namorado, e meus pais me pegaram, literalmente me levaram para a biblioteca, na época se tinha biblioteca, né, da casa, e me perguntaram. E eu achei muito bonito da forma como eles fizeram, porque eles me perguntaram assim, a gente quer saber se é ou se não é, para que a gente possa te defender, olha o termo que eles usaram, tanto numa quanto noutra situação. Das acusações que fazem a teu respeito, das piadas que fazem a teu respeito. Acusações. E eu, exatamente, eram acusações. E eu, na época,
E na época que eu tinha 17 anos, a gente ainda era adolescente. Hoje, com 17 anos, embora eles não se consideram ou não hajam dessa forma, eu perguntei para o meu pai se quando ele tinha se apaixonado pela minha mãe, ele tinha se apaixonado pelo ser humano que ela era ou, acho que esse horário a gente pode dizer, pelo órgão que ela tinha, né? Então, e ele me respondeu, não, pelo ser humano que a tua mãe é. Então, na época era o Anselmo, meu primeiro relacionamento, eu me apaixonei pelo Anselmo pelo ser humano que ele é, não por aquilo que ele tem ou deixa de ter. Bom, e você, Antônio? Não, para mim foi mais ou menos parecido, só que não teve, assim, já não tinha o primeiro relacionamento, simplesmente era aquela confusão e eu sempre lia muito e buscava e aquela coisa toda, e sempre aquela, uma dúvida, será que é, será que não é, sabendo que sim, mas querendo que não, ao mesmo tempo, né? Aí até que eu cheguei num determinado ponto, acho que era perto do meu aniversário, isso eu estava com 17 anos, e aí o meu pai perguntou, meu filho, o que tu quer de aniversário? Eu quero fazer terapia. E aí a casa meio que caiu naquele momento, mas por quê? Porque até então tudo fica meio velado, assim, as pessoas enxergam, mas não falam. Mas terapia por quê? Ah, porque eu sou homossexual. Né? E aí, não, mas tu não é? Tu não é. Não, eu sou. Eu quero saber como lidar com isso. Eu quero saber como falar, como tratar disso dentro de mim mesmo, para depois poder tratar com outras pessoas. E aí? E aí eu fui para terapia. Num primeiro momento era meio que uma terapia de família, assim, mas foi só na primeira sessão, onde o terapeuta deixou bem claro as posições de cada um, e aí fui, e as coisas foram bem mais tranquilas. Maria Berenice, doutora Maria Berenice, professora Maria Berenice, a partir de agora, o que isso representa? Hein? Essa obrigação, deixando bem claro, não é uma lei, né? Não é uma lei, ela é uma resolução que obriga que se aceite o registro do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A partir de agora, o que acontece, na sua opinião? Eu acho assim, é um passo importante, assegurar o direito da igualdade e que eu acho que as pessoas devem procurar registrar, formalizar os seus vínculos afetivos, porque isso, quer perante a família, quer perante a sociedade, além de flexibilizar um pouco, sabe, as coisas ficarem mais tranquilas e mais aceitas, e acho que isso também combate um pouco a homofobia, também traz seguranças do ponto de vista jurídico, consequências importantes, como é que as pessoas se apresentam, como é que elas se identificam, que direitos ela tem, porque a partir do casamento, muitos outros direitos também são garantidos, mas para isso as pessoas precisam, sabe, se manifestar. Inclusive os direitos econômicos, né? Por exemplo, a gente tem um casal que deve ter construído um patrimônio, né? Não ter sua casa. Imagina, se não está registrado e que nunca acontece, que demora muito para acontecer, mas se um dos dois faltar, o outro precisa ter a garantia de que eles construíram juntos. Para não ter que com a família, com o núcleo dos dois. De um processo na justiça que pode levar anos discutindo, será que era, será que não era, e às vezes algum interesse de alguém diz, não eram só amigos, e sabe, isso Deixa eu convidar vocês para o seguinte, a gente vai ver agora, vai mostrar agora um vídeo muito legal, justamente sobre esse assunto, a relação homoafetiva. Nossa equipe preparou especialmente para esse dia. Vamos conferir? Vamos lá, então. Perde nada, eu acho que não perde nada. Cada um tem que seguir o que ele acha legal. Só prejuízo, porque não existe isso. Para mim não existe, né? Casamento de homem, né? Ganha na real mais humildade, é mais as pessoas pensar mais no próximo, não ficar se preocupando com a vida dos outros, se preocupar mais com a sua vida, né? A sociedade não tem nada a perder, eu acho que as famílias perdem um pouco a sua credibilidade. Não perde nada, na verdade ganha uma estrutura nova de família, ganha uma família que realmente quer ser uma família, pais que realmente querem ser pais e vão ter uma responsabilidade maior, não vão ser inconsequentes. O fato é que a oficialização do casamento gay simplesmente tira do armário o que vinha sendo escondido, porque o amor entre pessoas do mesmo sexo existe, eu acho que durante toda a história da civilização.
Cada um tem sua opção, aí leva a vida como acha melhor, não atrapalhou ninguém, não atinge a sociedade nenhuma, eu acho que não tem problema nenhum. Não sei, eu acho que não combina. Eu acho que tem que ser mulher e homem. Perde a constituição de família. É família, pai, mãe e filho, né? Agora vai ficar diferente. Hoje em dia não existe mais o casamento entre homem e mulher. Casamento gay, lésbicas. Então isso aí está terminando com um lar, uma família que não tem mais daqui para frente que se preocupar. Nós temos muitas famílias estruturadas conforme os moldes convencionais que são muito desajustadas, que não estão nada bem. Muitos pais, por exemplo, recebem filhos em adoção porque preenchem uma série de requisitos e, no entanto, são pessoas desequilibradas, apenas são heterossexuais. Isso é uma injustiça. Eles têm direito a constituir famílias, eu tenho muitos amigos que são famílias lindas, são famílias muito mais unidas do que a própria família legal, que é papai, mamãe, filhinho. Então, às vezes, dois homens têm um respeito tão grande entre eles, têm um carinho tão grande que aquilo torna os filhos mais seguros do que um casal papai e mamãe. Cada um tem sua escolha, né? Eu não tenho preconceito nenhum, acho que cada um, né? Não é o cotidiano de um casal normal que tu cresce, que teu pai te ensina, que a tua mãe te mostra, ó, casal, homem e mulher, a vida, procriar, crescer, né? Então, crescer e procriar. Então, daí a gente acaba entrando numa questão de evolução, que a gente vai parar na questão evolutiva também, né? Por que uma pessoa não pode amar e desejar uma pessoa do seu próprio gênero? Por que não? Por que não pode ter uma convivência que seja respeitada, validada pela sociedade, com os mesmos direitos e compromissos de um casal heterossexual? Por que não? União familiar, bons princípios, é uma referência ruim para os filhos, né, que eles adotarem, no caso. Eu acho que todo mundo sabe bem o que quer, né? E acho que, para mim, tanto faz. Eu acho que tinha que ser liberado, sim. O amor tem mais a ver com afinidade, não com cobrança social, com cobrança de classe e com cobranças morais de comportamento. Nós temos uma necessidade fundamental de sermos acolhidos pela nossa família e pela sociedade. Se a sociedade começa a dar demonstrações de que ela consegue nos acolher, nós começamos a ficar mais corajosos. Isso é um respeito à diversidade, às diferenças, um respeito que não deveria nem estar sendo pleiteado dessa forma. Acho que isso é uma coisa que já tinha que ser natural. A gente fala muito no discurso que todos somos iguais, mas na verdade, quando a gente vai perceber as coisas, as questões da lei, até o comportamento social está divergente disso. O mundo está evoluindo muito rápido para esse tipo de coisa. E isso aí, até que a gente consiga assimilar, a gente custa um pouco a aceitar, vamos dizer assim. Nós vamos criando paradigmas na nossa mente. Esses paradigmas, eles são criados em grande parte por força da sociedade, que é repassado especialmente através da família. Os paradigmas são referências muito claras e muito bem estabelecidas. E eles nos orientam. Mas tanto nos orientam que eles acabam nos desorientando. E muitas vezes nós temos dificuldade de repensarmos aquilo que nós acreditamos como verdade única. Estão roubando, estão matando, estão traficando, né? Deixa eles viver felizes como eles acham melhor. Quem gosta de homem, paciência, né? Eu acho que é muito interessante para a nossa sociedade abrir a mente, aceitar as escolhas do próximo. Todos os momentos de mudança houve resistência, todas as revoluções aconteceram resistências. Então é natural que ocorra também algumas resistências na sociedade que não entendem essa mudança de comportamento. Mesmo para que a justiça acompanhe essas mudanças sociais, é preciso que as pessoas tenham cara e coragem. Eu espero que a sociedade consiga entender que nós somos parte dessa mesma sociedade, que nós somos cidadãos, que nós temos uma história, nós temos uma vida, que nós merecemos respeito. Nós não estamos aí para destruir família de maneira nenhuma, né? É um avanço. O que importa nessas relações é a felicidade. O ser humano está vivo e existe e tem que ser feliz. Então tá, né, gente? O que você
vocês acham, hein? Eu vi aqui o pessoal se indignando, sorrindo, ficando feliz, emocionando, querendo discutir com a tela. Eu no momento até arrisquei dizer, eu vou quebrar essa tela. Não, brincadeira. Eu acho assim, que uma das coisas assim que me deixa bastante preocupado foi 1 ou 2 depoimentos onde colocaram essa questão assim, isso vai destruir o casamento formal. De forma alguma, porque no momento em que eu sou gay, eu vou procurar um parceiro do mesmo sexo que eu. Espera, né? Que tu vive uma vida real, uma vida real. E eu não vou... a nossa relação não vai interferir de momento algum num casamento hétero, desde que ele esteja bem estruturado. Se algum gay interferir numa relação hétero, é porque algum elemento daquele casamento não estava com a sua... O pessoal pensa na Daniela Mercury, né? Que estava casada com um homem, depois acabou casando, né? Casou com a moça, né? Ainda não, mas já foi em casamento depois... Mas aí, e as pessoas também mudam, né? Isso tem uma questão de uma parte da vida, como você disse, está apaixonado pelo quê? Pelo ser físico, humano, pela alma, pela essência. E isso vem bem lá no início da questão da homoafetividade, que é a questão assim, que muitas vezes a gente escuta algumas pessoas falando ainda, infelizmente, da questão a opção sexual. De forma alguma, não é uma opção sexual. Se nasce assim. Se nasce assim, é uma condição sexual. Eu tenho a opção de me assumir ou não me assumir perante a sociedade. Mas eu não tenho a opção de ser ou não ser. Que seja uma opção mesmo, né? Que não seja uma imposição que você não possa se assumir, Sim, né? Tem gente que se sente mais tranquila, por exemplo, o que eu faço na minha vida particular, não interessa, E né? mais, Sara, eu acho assim, que seja uma opção também de não se assumir. Porque eu respeito aquela pessoa... É um direito dela, se ela não se sente segura ainda num determinado momento da sua vida de se assumir perante a sociedade, isso é um direito dela. Eu acho que isso se chama respeito. Bom, Antônio, Fábio, que bom que vocês estiveram aqui conosco. Que bom. Obrigada também por trazer um pouco da intimidade. Eu sei que não é fácil, né? Câmeras aqui ao redor, vocês falando e de peito aberto. Obrigada mesmo. E depois contem quando for o casamento. Tem que fazer mais uma festa de paquera. Pode deixar. Tá todo mundo esperando. Tá todo mundo esperando. Professora querida, doutora Maria Berenice Dias, um prazer estar aqui, né? Que a gente possa continuar dando boas notícias assim, né? Continua sendo assim. Vamos lá. Gente, a homofobia também é o assunto de hoje do Conversas Cruzadas. O programa vai tratar dos direitos dos homossexuais, principalmente a união entre pessoas do mesmo sexo. Lazia Martins conversa com os entrevistados de opiniões diferentes e divergentes sobre o tema. É logo depois do TV Com Tudo Mais. E olha, logo depois do intervalo, vamos saber até quando vai o frio no Rio Grande do Sul. E a morte do ex-presidente argentino, ex-ditador argentino, Jorge Rafael Videla, marca o fim de um ciclo, de uma das ditaduras militares mais duras da América Latina, no sentido dos ditadores. Mas tem muita coisa ainda para se descobrir e o Rodrigo Lopes fala com a gente daqui a pouquinho sobre esse assunto. E ainda hoje tem a homenagem aos 60 anos do conjunto de Norberto Baldalfi, que animava os bailes de Porto Alegre nas décadas de 50 e 60 e está na ativa até hoje.